Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma entrevista do Psicodrama Online, que nós fazemos todos os sábados. Hoje é dia 23 de julho de 2022 e tivemos hoje o trabalho dirigido pela Gelsi Monteiro com o tema Será que ele vem? Então, lembrando que a gente faz essas entrevistas no sentido de resgatar, com o objetivo de resgatar um pouco e transmitir para os telespectadores um pouco da experiência que cada um de nós que passamos por o psicodrama online e que agora estamos trocando essas vivências, essas percepções agora, para que vocês aí um pouco do lado de fora do que nós vivenciamos, possam também ouvir um pouquinho do que foi, o que nós sentimos, o que nós percebemos, o que nós sacamos. Estamos aqui também convidado o Renato Damasceno. Renato está lá na Bahia, né, Renato? Participou lá de Salvador do nosso trabalho. Marília, você estava em Jundiaí, Marília, é isso? Não, eu sou de Vila Velha, eu estou em Vila Velha, Espírito Santo. Vila Velha, Espírito Santo. Então, para vocês também perceberem a dimensão do que atinge o psicodrama online, né? Então, quem quer começar? Você, Marília? Não, eu gostaria de passar a bola, porque a minha primeira experiência até para entrar aqui no jogo. Então vamos começar pelo Renato, né? Se você já quiser trazer, Renato, eu posso fazer uma pequena introdução, se te ajuda, o que foi o trabalho de hoje, né? O trabalho de hoje começou com a Gelsi trazendo as várias situações que podemos encontrar quando alguém nos bate na porta, né? Que pode ser uma experiência agradável, de espera, de uma concretização de uma expectativa de um encontro com alguém com quem a gente espera, mas que também, por sua vez, pode causar um encontro, uma oportunidade de um encontro bem desagradável, e que, nesse momento, também a gente não sabe o que faz, se a gente abre ou não abre as portas, né? E vamos estender, aos poucos fomos estendendo o que seria essa porta, né? No sentido de quem a gente se abre ou quem a gente teme de que nos batam as nossas portas, que, no fundo, são os nossos corpos, e, a partir daí, que reações tememos, que ações podemos desenvolver para resolver e dar sequência a essa situação e a esse incômodo, ou não, né? Então, várias cenas foram desenvolvidas, duas cenas principais foram trazidas, nos fixamos em uma que se refere à aflição de uma criança que se sente abandonada e sozinha quando a mãe sai, ou o pai sai para o trabalho e ela não sabe o que acontece, o que pode vir a acontecer. Tá bom? Renato. Mais uma vez, foi muito proveitoso participar do psicodrama, né? Sendo que dessa vez, ao contrário de uma vez anterior, ou das vezes anteriores, que eu sempre reflito sobre o tema proposto, tentando localizar nas minhas memórias algum fato que permita uma participação mais efetiva. Desta vez, eu não tive previamente a ideia de entrar com alguma situação que eu tenha vivenciado. Ela ocorreu no decorrer do processo, né, com as cenas, as experiências vividas por mais duas outras pessoas, né, que indiretamente provocou em mim a lembrança dessa memória infantil, né, que é uma questão recorrente ao falar de mim mesmo, né, a lembrar de mim mesmo, da minha infância. Eu sempre recordo desse acontecimento, né?
e foi muito interessante reviver em cena essa situação, experimentar sentimentos. Eu tive possibilidade de ter contato de novo com a provável experiência que eu vivenciei lá como criança, né? O medo, a ansiedade, a expectativa, a alegria de me ver socorrido, né? E tive a oportunidade de elaborar sobre aquela cena. Achei assim, eu acho brilhante na condução do trabalho a perspicácia da pessoa que conduz em detectar, em perceber sutilezas, né? Tipo, Gelson percebeu que ninguém assumiu o papel da mãe, né? Embora seja uma coisa óbvia, e o óbvio às vezes requer um olhar aguçado, né? Porque o óbvio nem sempre é óbvio, né? Então era uma coisa muito provável que alguém assumisse muito de pronto o papel da mãe, mas ninguém o fez, né? Muito interessante isso. E caberia talvez um aprofundamento maior em relação a esse tema, a esse acontecimento, né? A essa situação específica. E eu achei assim muito interessante que essa coisa do humano, né, de sempre surpreender, de fazer coisas que a gente não imagina, né? E eu acho que o trabalho foi muito norteado por essa conduta, né, humana, imprevisível, de você se safar de um assalto, se safar de uma situação de perigo, né? E a gente buscar de alguma maneira uma alternativa, um plano alternativo que não necessariamente condiz com aquilo que é esperado e contrariando essa lei da ação e reação, né? E aí me remeteu à questão do combate à violência. Já se fala muito que não se combate violência com violência, né? E os exemplos que foram trazidos reforçam isso, que as pessoas buscaram mecanismos sutis, né, de se safar das situações, e se saíram bem, né? A Júlia teve aquela presença, né, de desviar a atenção da criança, brincando, propondo uma brincadeira com papel, né? As outras que buscaram estratagemas, falas na conversa para se safar, né? Então foram experiências assim bem interessantes assim para o próprio aprendizado, né? E aí reforça algo que você próprio falou, a questão do afeto positivo, né? O afeto positivo como uma chave para resolver as questões. É pena que no automatismo da vida a gente nem sempre está atento para perceber essas outras possibilidades. A gente reage de uma forma quase praticamente automática e refletida, e a gente termina reproduzindo comportamentos e encontrando sempre as mesmas respostas, com a expectativa anterior de encontrar respostas diferentes utilizando a mesma estratégia, né? Então, é bom o trabalho porque proporciona reflexões nesse sentido e que nos leva, de alguma forma, a um autoentendimento, a autocompreensão, né? A um desenvolvimento no sentido amplo das relações, né? E, por fim, um tema importante foi a questão da solidão. Eu acho que essa questão, será que remete diretamente à solidão, que acomete a todos nós e é sempre um dilema humano, né? Embora a gente não se dê conta, está no meio da multidão, está na família reunida, mas a solidão é própria da condição humana. E já a gente tem que buscar mecanismos para lidar com isso de forma saudável. Então é isso. Abre seu microfone, João. Não, dizia que era muito legal que o Renato está colocando, né? E os desdobramentos, né? Que o tema foi tendo, né? E aí, Marília? Eu tive que colocar o carregador, que minha bateria está acabando, mas de tudo que foi falado, essa questão, assim, a mãe não veio, né? Mas veio a vizinha. É uma comunidade, né? Isso me deixou muito claro assim, que quanto maior a comunidade, mais isolada a gente se sente. Eu sou de uma cidade do interior onde não se trancava a porta.
ninguém trancava a porta. É uma cidade muito pequena. Então, assim, a solidão é um sentimento humano, a coisa de se sentir abandonado, mesmo com a porta aberta. Quer dizer, essa experiência de ficar trancada em casa me parece muito uma coisa de cidade grande, que as mães trancam as crianças com medo de proteger da vizinhança, da sociedade. É uma experiência que para mim não teve. Eu sempre transitei de uma casa para outra com portas abertas, saía de noite, voltava 1h da manhã, porta aberta. Hoje não mais, né? Mas me deu a certeza de que há uma responsabilidade social, amorosa na comunidade, seja ela no prédio, seja ela numa cidade. Quer dizer, a mãe pode não estar presente, mas existe uma mulher com sentimento também materno que vai acolher. E eu acho que cabe a gente fazer esse acolhimento. E ficou muito claro isso na experiência com o Renato. Quer dizer, a vizinha veio e fez o papel de acolher, fez o papel materno. E cabe a gente esse papel mesmo não sendo consanguíneo, mas traz essa Interessante, essa interessante, afetividade. interessante, Marília, que quando você traz isso, para mim vem a imagem do útero, né? Que no fundo, como, né, o útero também podendo dar uma proteção, né? E dá o afeto, né? Que é, no fundo, aquela segurança básica que todos nós temos, né? Do útero da mãe, né? Do útero da terra. Né? E aí você traz a comunidade também como uma fonte de possibilidade de afeto e de útero. Né? E quando a gente perde a proteção da comunidade, na hora que a gente... Né? Porque o que me chamou muito a atenção é por que a gente sente a ausência como um abandono. Porque no fundo, se a gente tivesse o afeto, se a gente tivesse a proteção, a segurança, o pertencimento do útero comunitário, materno, simbolicamente falando, talvez a gente não se sentiria abandonado, porque a ausência não significa abandono necessariamente, né? Não, mas é extremamente pertinente a gente poder sentir medo, né, do abandono e aí ver a solidão como uma coisa ameaçadora, né? Quando a solidão, no fundo, é um processo existencial de cada um, né? É uma construção existencial de cada um. Né? Ô, Gelson, você sabia que esse seu tema ia despertar tudo isso, Gelson? Claro que não, né? É assim. Você sabe que quando a gente escolhe um tema, é alguma coisa que muitas vezes está acontecendo com a gente ou está acontecendo perto da gente. A gente está sentindo no ar assim alguma coisa que está acontecendo, né? E para quem vai dirigir o psicodrama, existe uma expectativa. Eu não cheguei a pensar nisso racionalmente na hora que propus o tema, mas existe uma expectativa que será que as pessoas veem? Será que vai ter gente no psicodrama público? Porque em julho, principalmente, a gente tem muito pouca gente, como hoje, né? Não sei se você contou. Tivemos 12 pessoas. 12 pessoas e terminamos com 10 pessoas. Que ótimo, foi bastante para o mês de julho. Não, né? foi constante, o que mostrou que as pessoas estavam envolvidas, ficaram envolvidas. Né? Mas digo, durante o mês foi constante esse número também. Nós não tivemos mais do que isso nesse mês de julho, que é o mês de férias, muitas pessoas saem de casa ou saem da rotina, né? Mas eu senti alguma coisa assim, de que será que eles vêm? Né? Será que as pessoas vêm na hora de começar, né? Ficava pensando, será que as pessoas vêm? Ou não vem ninguém, né? Pode não vir ninguém, isso é uma grande frustração, né? E também pensei nisso, que é uma coisa da solidão, de que a gente fica sempre esperando que alguém vem bater na porta, ou alguém vem
dar uma palavra de apoio para a gente, ou alguém vem ajudar em algum momento que você precisa, né? Ou alguém vem almoçar comigo na hora que está pronto o almoço. Enfim, a gente sempre espera a presença do outro. Alguma pessoa junto sempre é. O ser humano é gregário. A gente quer que tenha alguém por perto, né? Muita gente fala que gosta de viver sozinho, mas nunca é totalmente isolado, né? Eremitas mesmo, nem sei se isso existe de verdade, né? Eu duvido, porque acho que a gente gosta mesmo é do social. E hoje a gente esteve falando um pouco assim da técnica, né? Nós tivemos mais ou menos 5 ou 6 histórias, né? Primeiro era a pessoa que chegou em casa, a mulher chegando em casa e tinha alguém e ela com medo falou assim: isso não é hora para a gente tratar desse assunto. E foi uma maneira de ela se colocar de maneira severa, mas delicada, né? E se safou talvez de alguma violência se ela tivesse sido mais agressiva, né? Outra história de meninas que pegam carona em estrada, né? Super arriscado tal, e aí inventa um pai militar muito bravo para poder se proteger de alguma maneira. Outra história tinha uma pessoa que recebeu um telefonema para ir cuidar de um menino que estava sozinho no mesmo prédio e estava com medo. E aí foi surpreendido pela polícia, que achou que ele era um agressor e não uma pessoa que estava cuidando, né? Surpresas, né? Outra pessoa contou que estava voltando uma noite da faculdade e estava com vontade de comer feijão, falou para uma amiga na passagem e dali meia hora a amiga bate na porta dela com o feijão quentinho. Foi uma surpresa maravilhosa, né? Outra surpresa maravilhosa foi da criança que ficou assustada, com medo, sozinho em casa, e veio uma vizinha trazer café da manhã para ele, que também foi maravilhoso. E aí o que aconteceu? Que, em vez de pegar todas as cenas e fazendo uma por uma, optei por pegar a primeira pessoa voluntária e deixar aquela cena correr. Deixar correr e modificar os finais da cena, né? Tentar botar outros personagens, dando alternativas de soluções para uma mesma cena. A cena que foi trazida agora que eu percebi era da criança que foi socorrida pela vizinha na janela, né? Mas, na verdade, nas cenas dramatizadas, não era assim que acontecia. Apesar que teve uma vizinha que tinha uma solução muito interessante, que era ficar passando um papelzinho por baixo da porta, fazia uma dobra, devolvia, e o menino fazia outra dobra e devolvia. Foi uma solução fantástica, cênica, que ela inventou no momento, né? E que foi melhor que qualquer outra coisa que uma vizinha pudesse trazer, porque um papelzinho pode habitar o imaginário da gente por um bom tempo, né? Dependendo da. E a pessoa que trouxe também tinha uma voz muito delicada, né? Então, também a gente precisa considerar isso, que não é só o que se fala, mas o como se fala, como o João também tinha observado no compartilhamento, né? Então foi interessante esse manejo de pegar uma cena e deixar aprofundar nessa cena só, e que também vale tanto quanto os outros modos, né? De pegar todas as cenas e fazer também. Então, eu agradeço a todos que participaram e saio desse psicodrama com um saldo bem positivo, ainda sem saber muito bem, será que ele vem? Então, com você, João. Isso nós nunca vamos saber mesmo, né? Se vem ou se não vem, né? Por isso que a gente precisa de várias soluções e a criatividade é uma das belas soluções que temos para poder sair desses enroscos, né? E o afeto permeando tudo, né? Quer dizer, se colocar no lugar do outro, transmitir o que sente para o outro, né? E nós que agradecemos muito a sua direção hoje, Gelsi, tá? E convidamos todos a continuarem a participar do Psicodrama Público todos os sábados, às 10h30 da manhã, tá? E estamos aí. Muito obrigado.
Já podemos desligar, então. Tudo de bom. Obrigado, Marília. Obrigado, Renato. Gelsi, mais uma vez, obrigado. Tudo de bom. Obrigada, João.